Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou convidar vocês para uma viagem sobre a história do nosso município. E essa viagem vai ser bem divertida. Já vou logo avisando a vocês, o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas nós vamos conhecer a história do nosso município, claro, de maneira bem resumida, mas vamos conhecer a história, a religião, a cultura, tudo sobre o nosso município, que no dia 6 de março faz aniversário de emancipação. Vamos entender tudo. Bora lá? Vamos começar com a história de Maracanaú. Maracanaú começou a surgir, não tem uma data precisa, mas durante o descobrimento do Brasil, em 1500, por ali, ou ninguém sabe se foi bem antes disso ou se foi durante esse período, porque não há registros históricos sobre isso. Mas existiam 4 etnias indígenas aqui, em Maracanaú. Os Pitaguaris, os Jaçanaús, os Cágados e os Mucunãs. Essas 4 etnias começaram a povoar a região de Maracanaú, em torno da Lagoa de Maracanaú. É importante dizer que das lagoas foi de onde começaram a surgir o município de Maracanaú, porque os índios começaram a povoar lá. Mas vamos conhecer mais sobre essa história. Ao se fixarem ao redor da Lagoa de Maracanaú, os indígenas começaram a construir as suas moradias, a construir as suas vilas nesse entorno. Com o crescimento dessa tribo e em busca de outros territórios, eles começaram a se espalhar também pela Lagoa da Pajuçara e pela Lagoa de Jaçanaú. Guardem essa informação, porque aí a gente vai começar uma outra coisa da história. Enquanto eles estavam lá, crescendo no entorno das lagoas, os povos indígenas, o Ceará era colonizado por holandeses, que vieram para cá em busca de minérios, em busca de coisas que eles pudessem trocar por dinheiro lá na Europa. Para começar essa exploração, eles construíram um forte, que hoje é o Forte Nossa Senhora da Assunção, que fica lá no centro de Fortaleza, próximo ali ao mar. E servia como base para expedições e para se proteger de outros invasores. Matias Becker, que era como uma espécie de governante desse forte, ordenou que os holandeses entrassem pelo território do Ceará em busca de riquezas, em busca de minério. Foi aí que eles começaram a perceber que existia a Serra de Maranguape, e que lá provavelmente houvessem minérios. E aí foram em direção a essas serras. Nessas expedições, eles acabaram encontrando os povos indígenas que estavam no entorno da lagoa e viram que aquela região tinha um potencial muito grande para o cultivo de mandioca e de milho. E aí foi uma relação amigável até então com os indígenas. Eles começaram, os holandeses, a separar e mapear esse território. E aí foi o começo da história de Maracanaú. Com o passar do tempo, muitas famílias se instalaram lá, dos holandeses, vieram outras pessoas e tudo. Fortaleza, os holandeses acabaram saindo, os portugueses vieram, e aí começaram. Essa região de Maracanaú tinha o seu povoado, mas era um povoado um pouco esquecido. Maranguape se desenvolveu primeiro. Então, Maranguape, como era um município, Maracanaú fazia parte de Maranguape. Mas isso foi ao longo do passar dos anos, tá, gente? Deixa eu explicar melhor. Em 1648 foi quando os holandeses tiveram contato com os indígenas e começaram a se instalar nessa região que hoje é Maracanaú. Em 1875, ou seja, um bom tempo depois, Fortaleza já estava bem desenvolvida e aí Maracanaú passou pela sua primeira transformação grande para o seu desenvolvimento, que foi a Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro ela ligava Maranguape, porque até então Maracanaú era Maranguape, a Fortaleza. E aí, com essa facilidade do transporte de produtos e pessoas, Maracanaú começou a se desenvolver mais.
Aí vem a outra parte. Maracanaú, nessa época, era conhecida por ter 4 instituições. A primeira era a estação do trem, que ligava Fortaleza a Maranguape, o Sanatório Geral, a Colônia Antônio Justa e o Instituto Carneiro de Mendonça. O que são isso, professor? A estação de trem, o sanatório, que era um hospital psiquiátrico, a colônia, que era de pessoas nesse período, estava uma explosão de casos de hanseníase. Hanseníase é a doença de pele, que antigamente era conhecido como lepra. E aí essas pessoas, elas precisavam ficar fora do convívio para não infectar outras pessoas. E aí eles ficavam nessa colônia. E também o Instituto de Educação. Esse instituto é porque haviam muitos menores infratores ou crianças em situação de vulnerabilidade, de rua. Eles eram mandados para esse instituto, porque lá eles recebiam a educação bem militarizada para que eles saíssem e acabassem não entrando mais no mundo do crime, certo? Em torno dessas 4 instituições começaram a se criar mais vilas, mais pessoas morando ali. Foi o primeiro crescimento de Maracanaú. O segundo passo que foi dado para que Maracanaú começasse a chamar a atenção foi a criação do Polo Industrial do Ceará, que ficou decidido que seria na região de Maracanaú. Por quê, professor? Porque era uma região que estava crescendo, era uma região que tem muitas terras ainda que não estavam tão exploradas e havia a possibilidade de transporte do trem. Além de que esse território ficava muito próximo à capital, que era Fortaleza. Então, para não construir indústria na capital, acabaram construindo ali bem próximo, na região metropolitana. E aí foi um grande passo para Maracanaú, porque já tinha o trem e agora estava trazendo empresas, indústrias, fábricas, que aí iriam precisar de pessoas para trabalhar lá. E aí foi quando Maracanaú realmente começou a crescer. Vendo esse crescimento todo, Maracanaú começou a despertar que talvez não fosse mais um distrito, mas sim um município, já que tinha toda uma estrutura de município. E começaram os movimentos de emancipação. O que é a emancipação, professor? Até então, esse território de Maracanaú ficava subordinado a Maranguape. Então era subordinado ao prefeito de Maranguape, aos vereadores de lá e tudo mais. A emancipação é você tornar aquele território independente e ele ter a sua própria legislação, ele ter o seu prefeito, o seu vereador e tudo ser decidido entre os povos dali e não povos de outro local, certo? Foram 3 tentativas que não deram certo, até chegou a se emancipar, mas depois foi com o golpe militar, voltou a ser o distrito de Maranguape. E aí, quando em 1983, Maracanaú realmente conseguiu se emancipar. Vale lembrar também que Maracanaú não tinha esse nome de Maracanaú. Era Vila de Santo Antônio Pitaguari. E aí, depois foi que eles mudaram para Maracanaú. E para entender esse nome Maracanaú, vem do tupi, né, a linguagem dos indígenas, e significa maracá, que é esse animal aqui, e que é o rio. Juntando, se tornou Maracanaú, que na tradução seria como se fosse o lugar ou a lagoa onde as maracanãs bebem água. Certo? Bem legal a história do nosso nome, não é? O nome do nosso município. E agora vamos falar um pouco de política. Maracanaú se emancipou em 1983. Em 1984, houve a primeira eleição para prefeito de Maracanaú. E aí, quem ganhou foi Almir Dutra. Foi o primeiro prefeito de Maracanaú, mas aí aconteceu um negócio um pouco chatinho. Ele foi assassinado. Depois que ele foi assassinado, quem assumiu foi o vice-prefeito. Mas durou pouco, não ficou tanto, porque aí houve uma investigação, acabou vendo que ele estava envolvido e tal, e aí a gente deixa isso para uma próxima aula. Vamos continuar na história de Maracanaú. Continuando na história de Maracanaú, nós vamos agora para a geografia de Maracanaú. Maracanaú é uma cidade muito linda.
E a sua formação geográfica, ela é diferente da de Fortaleza, que é a capital do Ceará. Maracanaú, como eu disse para vocês no começo, tem lagoas principais. Dessas lagoas, eu tenho a Lagoa de Maracanaú, a Lagoa de Jaçanaú, Lagoa do Mingau e a Lagoa de Jupaba. Do relevo e o solo, Maracanaú possui algumas elevações, algumas regiões são mais altas, né, conhecidas como as serras. Eu tenho a de Aratanha, Munguba, Serrotes do Padre e Pau Cerrado. São as principais elevações do relevo de Maracanaú. A vegetação de Maracanaú, então, nós temos indícios de Mata Atlântica, vestígios ainda, porque foi muito desmatado. A vegetação caatinga, ou seja, quando você olha para, principalmente quando você está andando no metrô, você começa a ver a vegetação, é uma vegetação muito galhuda. Quando está no período de estiagem, que não são das chuvas, é uma vegetação que se demonstra seca, parece morta, mas quando começa a cair chuvas, ela fica extremamente verde. Isso são características da vegetação caatinga. E tem carnaúbeiras. Maracanaú é o município onde se tem mais espécies de carnaúbeiras. Para vocês terem uma ideia, das 24 espécies de carnaúbeiras que existem no mundo, 17 estão aqui em Maracanaú, principalmente na reserva ambiental da Fazenda da Raposa. Agora vamos entender um pouco sobre a economia de Maracanaú. Maracanaú, no último censo feito, Maracanaú é a segunda cidade com o maior PIB do Ceará, perdendo apenas para Fortaleza. Ou seja, isso significa dizer que Maracanaú é o segundo município que mais produz. E isso traz uma série de benefícios para a cidade. Veja, no começo da cidade, a cidade era um pouco desordenada. Agora nós temos construções e infraestrutura que marcaram Maracanaú como uma cidade do futuro. Por quê? Porque está em pleno desenvolvimento. E se você perceber, se você conversar com alguém que seja mais velho da sua casa, que viu o crescimento de Maracanaú, percebe o quanto mudou. E aí eu vou colocar algumas imagens aqui de como está atualmente com o desenvolvimento. Por exemplo, do centro comercial, que vocês deu para perceber que houve uma melhora muito grande na questão da mobilidade e no desenvolvimento das ruas, pavimentação, tudo que veio junto com esse crescimento de Maracanaú. Claro, ainda tem muitos problemas a serem superados, mas está cada vez mais próximo de uma cidade bem estruturada e bem desenvolvida. E agora vamos falar sobre a cultura de Maracanaú. Maracanaú tem uma cultura muito forte ligada à religiosidade. Como assim, professor? Para vocês terem uma ideia, o padroeiro de Maracanaú é São José. E é feriado durante o dia de São José. Mas também a população, por se identificar muito com Santo Antônio, acabou transformando o Santo Antônio como também um padroeiro. Não é oficialmente, mas é tanto que no dia de Santo Antônio é feriado também em Maracanaú. Isso porque, pela identificação, até porque antes não se chamava Maracanaú, chamava-se Vila de Santo Antônio do Pitaguari. Né? Outra coisa também são eventos ligados à religiosidade, que acontecem em Maracanaú, festivais de música, festivais de poesia, que acontecem por ali. Na questão do esporte, Maracanaú hoje cedia alguns centros de treinamento, como o centro de treinamento de um time muito importante, está construindo o estádio, tem o seu teatro, tem a Câmara, ou seja, Maracanaú está em pleno desenvolvimento. E uma das festas mais importantes de Maracanaú é o São João de Maracanaú, que tem uma cidade e é o maior São João do Ceará. E um dos maiores do Brasil, onde acontecem festivais de quadrilha, bandas famosas vêm tocar aqui e acaba colocando Maracanaú em evidência para essa festividade. É tanto que quando se fala em São João, já se lembra logo da cidade de Maracanaú. Galerinha, muita coisa eu deixei de falar aqui, como a história de Santo Antônio do Buraco, a reserva indígena dos Pitaguaris e outras coisas mais. Mas vocês podem pesquisar sobre a história do seu município. É importante que vocês conheçam a história do local onde você mora, para você entender que você está ali, mas muita gente já passou por lá,
fez o município crescer e o município continua crescendo. Muitos desafios ainda estão para serem resolvidos em Maracanaú. Questão de infraestrutura, saneamento e outras coisas. Mas Maracanaú recentemente recebeu o título de Cidade do Futuro. Uma cidade que pensa muito no futuro. Por quê? Porque está acontecendo muitas mudanças em Maracanaú. Muitas pavimentações, ruas que não eram pavimentadas estão sendo pavimentadas. A estrutura de saneamento básico está crescendo. O próprio centro comercial de Maracanaú se desenvolveu muito. Galerinha, espero que vocês tenham gostado de conhecer o município de vocês. Ainda tem muita coisa para a gente explorar. E aí tem algumas atividades que eu deixei para vocês, como um quiz sobre o município. Se vocês conseguem identificar as informações que foram trabalhadas aqui, tá bom? Tchau, galerinha. Até a próxima.